Bem, pessoal, hoje vou dar continuidade a vocês, dar continuidade à minha mensagem de ontem, né? Aqueles que conhecem, que têm seguido a minha mensagem, eu sempre faço da seguinte forma: eu trago vocês, crio um problema. Nesse problema que eu crio, eu mostro para vocês como vocês chegam até a ter esse tipo de problema e o que faz as pessoas terem esse tipo de problema. Depois, trago você a essa situação e mostro a você a solução em Cristo, para que Cristo seja o remédio para os meus sermões. Então, quem conhece as minhas mensagens sabem que eu sempre sigo uma lógica de trazer você de um ponto A para levar você ao ponto B. O objetivo de meus sermões sempre são ajudar você a compreender que talvez você deva passar por algumas dessas tribulações, alguns desses problemas ou das situações que eu coloco no meu sermão e dar a você a solução. Bem, eu vim falando ao longo dessa semana a vocês, semana passada também, sobre coisas ruins acontecerem a pessoas boas. Então, eu coloquei você, querido irmão, aqui do Gol Six, como um irmão, pessoa boa, uma pessoa boa. Por que eu coloquei assim? Porque você está buscando a verdade, você está buscando ir para o reino de Deus, então você busca ser uma pessoa boa. Mas por que, mesmo você fazendo tudo que lhe é possível pelas mãos, buscando a presença do Senhor, por que você passa pelo que passa e sofre algumas tribulações? Bem, eu comecei dizendo a vocês que quando eu olho para a passagem bíblica aqui, eu percebo que Deus está no controle e de fato Deus está. E se Deus é todo-poderoso, e de fato ele o é, porque ele deixa com que todas as coisas ruins aconteçam. Com o seu servo Paulo, por exemplo, que era alguém que estava lutando para servi-lo e ajudando na pregação do evangelho, e um monte de coisas ruins acontecendo a Paulo. Por que Deus não o blindou? Então, por que pessoas boas sofrem represárias? Bem, eu comecei dizendo a vocês que coisas ruins acontecem porque vivemos em um mundo caído. Também falei a vocês que coisas ruins acontecem a pessoas boas por causa do pecado de outros. Tem uma galera que está sofrendo coisas na sua própria vida que o problema não é nem seu, que é dos seus pais. O problema é da sua mãe. O problema é que quem te travou foi seu pai, foi sua mãe, foi sua tia. Foi um BO que você teve lá no passado que nem é seu problema, só que até hoje você paga por causa do seu jeito, por causa de alguns bloqueios que você tem, algumas travas que você tem na vida, alguns medos que você tem, que esses são travas, ou eu coloquei aqui, são pecados de outras pessoas e que não são seus. E por isso você deve perceber de o porquê que você passa o que passa. Também falei a vocês que coisas ruins acontecem a pessoas boas para nos ensinar, nos preparar. Coisas ruins acontecem a pessoas boas para quê? Para que você aprenda. Deus quer te ensinar, e a melhor forma de Deus ensinar ao ser humano é justamente quando ele passa por algumas situações difíceis. Lembre-se sempre que marinheiros bons não se fazem em mares calmos. Marinheiros bons se fazem em quê? Em mares turbulentos. É quando você mais aprende, é quando você está em dificuldade, quando você está passando por algum problema. Por isso a importância de você compreender a mensagem de hoje. Também falei a vocês que coisas ruins acontecem a pessoas boas para trazer a glória de Deus. Então, algumas lutas que você enfrenta por causa do quê? Para que a glória de Deus se manifeste, para que as pessoas vejam a sua luta e também a sua vitória e Deus seja honrado com isso. Assim como era o caso de Jó, que passou a tribulação que passou, porém o nome dele foi exaltado em todo o universo e ele fez cair a casa do inimigo. O inimigo agora se levanta contra ele, mas não era para matá-lo, mas era para justamente tocar em todas as outras áreas. Tocou na saúde dele, tocou nos filhos, tocou na esposa, tocou nos bens, tocou nos amigos, tocou em tudo, mas não mate o cara. Tudo isso aconteceu. E eu me lembro da frase célebre de Jó: Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o Senhor. Ele passou por toda aquela angústia, mas a glória de Deus foi exaltada. Então, quando você passar por problemas,
O objetivo é não somente aprender, porque Deus quer te ensinar, mas também manifestar a glória dele. Também falei a vocês que coisas ruins acontecem a pessoas boas, para quê? Para nos lembrar de confiar mais em Deus. Parece que quando as coisas estão boas na nossa vida, nós não lemos mais a lição da escola sabatina, a gente não chega no horário na igreja, nós não temos um momento de oração com Deus. Parece que as coisas são meio superficiais quando tudo vai bem na nossa vida. Então, quando coisas ruins acontecem a pessoas boas, servem para nos lembrar de confiar mais em Deus, parar de confiar mais nas nossas próprias coisas, parar de confiar mais nos nossos bens, no nosso dinheiro, na nossa força e começar a confiar mais nas coisas de Deus. Coisas ruins também acontecem a pessoas boas para nos ajudar a outros que estão sofrendo também. Quem está sofrendo vai ser melhor beneficiado por aquele que já passou pelo caminho. Então, eu quero que o seu sofrimento seja uma espécie de mentor para ajudar outra pessoa. Eu quero que você seja um irmão que é um mentor. O que é um mentor? O mentor é o camarada que já passou por tudo aquilo e agora ele vai te ensinar, ele vai te mentorear a passar por esse caminho. Então, se você já passou por algumas lutas, você vai ser uma espécie de mentor ou mentora para outros jovens, para outros irmãos que estão passando, iniciando ali algumas lutas, estão passando para querer alcançar alguns sonhos. Como você já alcançou, como você já chegou lá, então você vai ser um irmão que vai mentorear. Por isso, alguns problemas vêm na sua vida para quê? Para que você no futuro possa ser alguém melhor, possa ser alguém que ajuda. Coisas ruins acontecem a pessoas boas para nos lembrar que não estamos ainda no céu. É para mostrar para você que essa terra não vale nada. Você foi traído por uma pessoa que você tanto amava, você foi enrolado por um amigo, por um assessor seu, por um cliente, você foi trapaceado por outra pessoa. Isso é para te mostrar que o que você não está nessa terra só por estar. Você está nessa terra para querer ir para o céu. Por quê? Porque é lá que Deus promete que o reino dele será pleno. Então, perceba que coisas boas acontecem de fato, a coisas ruins acontecem de fato a pessoas boas. Bem, mais pessoas boas, ou melhor, pessoa boa, como é que essas pessoas que eu estou dizendo aqui, que são chamadas de pessoas boas, devem responder às tribulações que passam? Como é que você deve responder às lutas que você tem enfrentado? Qual é a sua postura como crente quando você passar pelo vale? Lembre-se que eu preguei uma série de sermões sobre o Salmo 23 para vocês. Deve estar em algum lugar lá no YouTube, lá do Go Six. Então, perceba uma coisa, de que pessoas boas têm que ter uma atitude diferente quando as coisas ruins lhe acometerem. Eu consigo ver nitidamente quando eu vou fazer um velório de uma pessoa não crente e um velório de uma pessoa que é crente. Uma pessoa que é crente, quando eu faço muito dos velórios que faço, uma pessoa que é crente, eu percebo que eles estão cantando ali, eles estão conversando, eles estão num nível de clima, obviamente, com o coração dolorido, mas crendo na volta de Cristo, crendo que essas coisas acontecem por consequência do pecado. Mas quando você vai numa família que não tem nítido essa questão da volta de Jesus, de uma vida superior que Deus guarda, ou quando aquele ente querido que ali está não morreu em Cristo, não morreu com a fé, não morreu bem, eu vejo uma espécie de desespero. Quantas vezes eu já fui fazer velório e alguém da família ouviu meu sermão no velório, chega no final, caladinho, bate no meu ombro: "Ô, senhor pastor, eu sou o senhor poderia fazer uma oração aqui, fazer uma pregação, minha família", aí conta uma história lá, e aí eu vou lá no outro velório e faço, nem é crente, eu vou lá e faço o sepultamento de uma outra pessoa. Sabe, irmãos, eu consigo ver nitidamente que o cristão, ele tem uma postura diferente diante dos problemas, diante da morte, diante da tribulação. Se você não tem essa postura, então hoje é o momento de você abrir seu coração e compreender o que Deus quer para ti. Nesses poucos minutos aqui que nos restam. Primeiro item que eu estabeleço,
que você deve fazer quando uma coisa ruim te acontecer é que você deve confiar em Deus. Bem, você precisa confiar em Deus quando as coisas ruins acontecerem. Quando você passar pelo vale da sombra e da morte, o que é que o autor bíblico diz? Não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu, quem é tu? O bom pastor do versículo 1. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então perceba que a ovelha do Salmo 23, ela tem uma consciência clara que se ela passar pelo vale da sombra e da morte, se ela passar por tribulação, se ela passar por coisas ruins, ela vai continuar confiando em Deus e confiando no bom pastor. Então, quando você passar pelo vale, não fique titubeando, não fique escorregando, confie que Deus está com você, mesmo que você esteja na tribulação. Saiba que muitas vezes, quando a dor e a dificuldade vêm no nosso próprio caminho, a primeira coisa que precisamos lembrar é um fato. Deus é amor, Deus é bom todo o tempo, Deus está no controle e você pode confiar em Deus. Deus está guiando sua vida. Olha para trás e veja como Deus guiou tua história. Veja como Deus te levou para a América, como você sofreu as lutas, que Deus te ajudou a criar teus filhos aí no Brasil, que Deus te ajudou a criar ali as coisas suas, construir suas coisas, bem ou mal, com as lutas que você teve, Deus te manteve. Olha para trás e perceba que Deus está no controle. E quando você olha para trás, você tem que ter uma perspectiva de fé para o futuro. Como? Quando eu olho para trás, eu percebo que minha fé ela é baseada em algo sólido. Não é uma fé louca, eu vou acreditar em alguma coisa e não sei bem o que que é. Não, não é assim. A sua fé ela precisa ser baseada em algo sólido. O que é sólido? O cuidado de Deus no passado, porque isso se configurará uma confiança para você do futuro de que Deus continuará guiando você, porque ele assim o fez no passado. Então, perceba que você deve se lembrar, por exemplo, de algum tempo atrás, que você estava passando por algumas lutas e você saiu dessas lutas. Olhe para trás e veja algumas lutas que você passou e você conseguiu sair dessas lutas. Porém, nos encontramos alguns reveses em nossa vida e por uma temporada parecia que o mundo ia desabar. Por uma temporada parece, sabe, eu não sei se eu já falei para vocês aqui, que quando eu faço sermões, o sermão tem que falar para mim. Eu faço os sermões aqui e boa parte desses sermões tem que falar comigo e boa parte dos sermões falam de algumas coisas minhas. E quando você se encontra por alguns momentos difíceis de sua vida, quando você se encontra com algumas tribulações em sua vida, eu precisei reforçar mais a minha confiança em Deus. Eu precisei reforçar de que Deus guiou no passado, Deus guia no presente, Deus guiará no futuro. Por isso, quando eu encontrei esse revés, essa temporada que parecia não passar, parecia não durar para sempre ali, ela começa a desmoronar. Os problemas começam a desmoronar. Por quê? Porque eu permaneço de pé, eu permaneço firme, eu permaneço com o Senhor. Por isso, foi então que o Senhor me levou para fora e eu comecei a andar por cima. Eu comecei a andar acima das lutas que estava tendo. Deus está no controle, foi uma canção que eu cantei. Deus está no controle, Deus está conosco. Eu quero que você acredite, querido irmão, que os seus filhos não são abandonados. Há um hino do nosso inário que tem por título Não Me Esqueci de Ti, ou 499, que agora já não é mais 499, é 499 do antigo inário. Não me esqueci de ti. E eu meditei bastante nesse texto. Pode uma mãe que ainda dá de mamar esquecer do seu filho? É meio loucura, né? Pensar que uma mãe que anda com um bebê dando de mamar esquecesse do seu filho. Mas mesmo que esta mãe esquecesse do seu filho, o texto bíblico diz: Eu não me esquecerei de ti.
Então, essa é uma garantia de que eu não sou abandonado. Essa é uma garantia que de todo o universo, de todas as coisas que Deus tem para fazer, e eu sei que Ele tem muita coisa para fazer, Ele se preocupa comigo, Ele se preocupa conosco, Ele cuida e não deixa com que nenhum dos seus filhos estejam abandonados. Então, não se sinta abandonado pelo Senhor, não se sinta sozinho. Por quê? Porque Deus está com você. Para isso acontecer, tem que ter um princípio de confiança no Senhor. E por isso eu coloquei como solução para os seus problemas confiar em Deus. Deus está no controle, querido irmão. Lembre-se disso. Vamos sempre lembrar e nunca seremos abalados quando estabelecermos que Deus está no controle. Quando você tiver isso como um drive mental, quando drives são ah, programas que nós instalamos no computador, né? Você pega um drive e você instala para que o computador funcione melhor. Por exemplo, drive da USB, para que funcione melhor a USB do computador, onde você coloca pendrive, você coloca algumas coisas, você precisa instalar o drive adequado para que o pendrive, quando for colocado, possa ser reconhecido. Drive de vídeo. Você instala o drive de vídeo para que quando o computador for aberto, a tela funcione, o vídeo da tela funcione. Quando você instala, por exemplo, o drive de áudio, para que quando você for ouvir uma música ou alguma coisa no computador, o drive de áudio faça a conexão, a ligação entre o hardware, que é ali a peça, e o software, que é ali o programa. Quando você integra isso daí, então você vai ver o computador funcionando. Agora perceba, querido irmão, que quando você integrar na sua própria mente ali o software de que Deus está no controle, de que Deus está cuidando de tudo, então, mesmo que as suas peças estejam ruins, mesmo que você passe por tribulação, isso está instalado na sua mente. Deus está no controle, mesmo que eu passe pelo vale da sombra e da morte, Deus está no controle. Eu não sei como você está passando sua vida, não sei quais são as lutas que você enfrenta ou que você está enfrentando, mas Deus não está deixando você órfão. Deus não está deixando o mundo ao acaso. Deus não está deixando sua vida ao acaso. Deus está cuidando de você. Por isso, você não precisa e não pode ser abalado quando esse software está instalado em sua mente. Deus cuida de mim. Então, o diabo não tem poder. Ele não vai me abalar quando essas coisas acontecerem. Por quê? Porque Deus está cuidando de mim e você precisa instalar isso rápido. Por quê? Porque se você não instalar esse primeiro item que estou falando a você, o problema virá e você vai sucumbir com o problema. Você vai ficar muito cansado, você vai ficar muito exausto, você vai ficar muito pirado com o problema. Por quê? Porque não está instalado na sua mente esse software de que Deus está no controle. Eu posso passar pelo fogo, não me queimarei. Eu posso submergir, não me afogarei. A tempestade virá, mas ela não destruirá a minha casa. Por quê? Porque Deus está no controle. Talvez para você reforçar essa ideia de que Deus está no controle, você precisa fazer ali. Tem uma coisa no computador que, quando nós ligamos o computador, nós chamamos que o computador está fazendo uma espécie de boot, ele está reiniciando. Talvez de manhã cedo você precise fazer esse momento de reiniciar os seus drives, reiniciar a sua vida, reiniciar o seu dia com a presença de Deus, para reforçar na sua própria mente de que Deus está no controle, reforçar na sua mente de que você não vai ser abalado se o dia que é desconhecido tiver algum problema. Você não será abalado, por quê? Porque a sua vida não pode estar atrelada às circunstâncias, porque pessoas loucas é que atrelam a própria vida às circunstâncias. O que eu quero dizer com isso? Se tiver circunstâncias boas, eu estou feliz. Se tiver circunstâncias ruins, eu estou triste. Veja, a sua vida não pode estar atrelada às circunstâncias, mas a sua vida precisa estar atrelada a um processo claro de vida. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não vou temer. Por quê? Porque a minha vida não é guiada pelas circunstâncias. Minha vida é guiada por propósito. Eu tenho um propósito claro, um propósito de servir o rei, um propósito de trabalhar nessa empresa, um propósito de fazer o que você tem que fazer. Então, quando você tem um propósito, mesmo que você esteja passando por dificuldade, você percebe que o que você está passando não é o fim. O que você está passando é só um processo para chegar onde você quer.
Você está estudando, e tem muita gente, muitos jovens meus que estão estudando ali a faculdade, e eles estão trabalhando nos piores trabalhos, muito cansados. E eu já falei para uma jovem minha, falei assim, olha, continua, persevere. Por quê? Porque o que você está fazendo não é o fim, você está lutando, lutando, lutando para você chegar num local onde você quer. Então, permaneça. Aprenda a ter mais resiliência. Talvez você esteja aprendendo a ter mais paciência, resiliência, a ir além no trabalho, a andar uma segunda milha se for preciso. Você está aprendendo isso por quê? Porque isso está te preparando para algo maior. Então, perceba, querido irmão, que nunca somos abalados quando nós instalamos em nossa mente de que Deus está no controle. Saiba ainda mais, não há poder acima ou ao lado que possa vencer você, que nós conhecemos. Há só um poder que que faz toda a diferença, esse é o poder de Deus. Então, já disse para você que o inimigo não está em pé de igualdade com Deus, por isso que Deus não luta com o inimigo, por isso que o inimigo também não luta com Deus, e por isso que o inimigo nem é inimigo de Deus. Por que não é inimigo? Porque eles não estão em pé de igualdade. Se Deus soprar, o inimigo é dissolvido. Se Deus piscar, tudo muda. Então perceba que você precisa atrelar a sua força não ao medo do que o inimigo pode fazer, mas atrelar a sua força àquilo que o Senhor pode fazer por você. Como é que nós falamos em comportagem? A força humana com o poder divino. Quando isso se une, então o sucesso se explode. Talvez para você ter mais sabedoria. Eu estava aqui agora de manhã cedo fazendo um outro sermão e eu estava lendo o capítulo 4 de Provérbios. Capítulo 4 de Provérbios. Meus filhinhos, ouçam os conselhos do seu pai. Prestem atenção e terão discernimento. Ó, você quer ter discernimento? Eu vou fazer sermões só disso aqui. O meu ensino é bom e verdadeiro. Por isso, não se desviem dele. Você quer ter um ensino bom e verdadeiro? Não se desvie desse ensino de Salomão aqui. Quando eu era filho de meu pai, ainda pequeno, filho único, amado por minha mãe, ele costumava me ensinar e dizia, o pai dele, no caso Davi, guarde na memória as minhas palavras, dizia Davi para Salomão. Obedeça sempre os meus mandamentos e terás uma vida feliz. O rei falava para o seu filho. Obedeça sempre, querido irmão do Gol Six, os mandamentos de Deus, a vontade de Deus, e você vai ter o quê? Uma vida feliz. Quer ter uma vida feliz? Então, obedeça às coisas de Deus, obedeça à vontade de Deus. Isso vai gerar em você felicidade. Aprenda a sabedoria e o entendimento. Olha o que ele está dizendo mais. Nunca se esqueça do que eu lhe ensinei. Não se afaste das minhas palavras. Tema a Deus, né? Siga a Deus e aprenda a ter sabedoria e entendimento. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. Não abandonar a sabedoria. Como é que eu faço para ter uma blindagem? Como é que eu faço para ter uma força que vai me proteger? A sabedoria, de acordo com Salomão, é essa força que vai proteger você. Veja, ela vai cuidar de você. E para começar a ser sábio, basta ter uma forte determinação, uma vontade firme de conseguir a sabedoria a qualquer preço. Então, para você, aí o texto diz, né, para você ter força, para você ter inteligência, você tem que buscar sabedoria como algo muito forte. Mas esse é um tempo outro sermão, senão eu vou acabar fazendo outro sermão aqui. Bem, primeiro item que o Salomão declara e que eu proponho como solução para quem está passando por tribulação. O que deve fazer? Buscar ao Senhor. Confiar em Deus. Que Deus está guiando sua vida. Querido irmão, Deus está no controle, saiba disso. Busque sabedoria para que Deus te dê o entendimento, a clareza e a devida blindagem para a sua vida, porque às vezes boa parte dessas coisas ruins que acontecem em nossa vida, e eu intitulei isso daí ao longo dessa semana inteira, boa parte desses problemas ruins que estão acontecendo com você ou que aconteceram com você são consequência de péssimas escolhas suas mesmas.
Você bota a culpa no diabo, de fato ele é o culpado por todo o mal no mundo, mas também você dá uma ajudinha quando você faz escolhas erradas, quando você faz coisas que Deus desaprova, e por isso você paga um preço muito alto. Bem, Salomão declara que deve-se buscar sabedoria para que você tenha essa blindagem. Você deve buscar sabedoria e ouvir o conselho do pai, no caso dele, ouvindo o conselho do pai dele, ouvindo você o conselho da sua mãe, do seu pai, para quê? Para que você vá bem. E por isso, Deus está no controle. É um drive mental que você precisa instalar agora, como se sua mente fosse uma espécie de computador. Instala. Quando você tiver problema, tchum, tchum, minhas anteninhas de vinil estão ligando e eu estou sentindo uma coisa diferente aqui. Eu estou sabendo que essa tribulação que estou passando, passarei por ela, mas Deus está no controle. Ao vendaval vem, não destrói minha casa, eu andarei pelo fogo e não me queimarei, eu não submergirei, como diz o texto bíblico. Agindo Deus, quem impedirá a bênção, meu irmão? Diz a palavra. Então, confie mais nas promessas do Senhor do que nas coisas que o inimigo possa fazer contra você. Sabe? Deus está no controle. Uma e outra vez, canto músicas que dizem para mim que Deus está no controle. Por isso, comece a modular. Em vez de você ficar cantando músicas chamadas de músicas mundanas, comece a colocar coisas que estão ao seu redor que trazem luz para você. Comece a colocar coisas ao seu redor, desde aquilo que você vê. Pare de assistir notícia, porque muitas delas são enviesadas. Pare de assistir a Globo, porque ela é uma rede de propaganda, não de notícia. Pare de assistir essas coisas e leia, estude, busque a sabedoria para aquilo que realmente vai mudar você, para aquilo que realmente vai te ajudar. Então comece a se cercar de coisas belas, comece a se cercar de coisas bonitas para você ouvir, comece a se cercar de coisas boas para você ver, comece a se cercar disso. Por quê? Porque, mais uma vez, quando você canta, quando você louva, compreenda, os males se espantam, diz o ditado. Aquele que canta, os males se espanta. E é um fato, quando você louva a Deus, o que é mal vai sair de perto de você. É como se fosse a luz se acendendo e a escuridão se dissipando. Você entra no seu quarto que está escuro, você liga a luz, tchum, o mal foi embora, a escuridão foi embora. Então, quando você canta, você espanta o inimigo de perto de você. Quando você ora, você busca os anjos de Deus para perto de você. Quando você decide, você vai em direção ao que Deus está mandando. Então, perceba, querido irmão, de que o primeiro item, e eu tenho outros itens que estarei abordando com vocês ao longo das semanas, o que você tem que fazer para que o mal, as coisas ruins caiam por terra? O que você tem que fazer com que as coisas ruins sejam dissipadas? Veja aqui, outra vez, eu lembro que eu canto músicas para que o mal seja dissipado. E quando eu as canto, eu percebo que as lágrimas começam a rolar, eu percebo que as coisas começam a modificar por dentro. Começa a rolar as lágrimas pelo meu rosto, enquanto eu me lembro que Deus está do meu lado. Eu começo a confiar novamente e eu busco força, quer seja na palavra do Senhor, porque eu a estudo, buscando encontrar nela entendimento e clareza. Eu busco força nas canções que ouço e as que eu mesmo canto. Por quê? Porque eu estou fazendo uma forma de reverberar a energia da canção, a energia do Senhor, a presença de Deus por dentro de mim. E eu começo agora a criar um ambiente de coisas boas. Por exemplo, com os meus meninos aqui, eu ensinei eles que quando eles acordarem, eles vêm tomar a bênção a mim, mas eles acordam sorrindo. Porque quando eu sorrio, quando estou com pensamentos bons, o meu corpo, de acordo com a palavra, formoseia. O meu rosto fica mais formoso, eu fico melhor. E eu falei para vocês, quando vocês acordarem, que eles acordam, já vem reclamando, não sei o que e tal. Não, 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 não. Acordou sorrindo. Ah, mas não tô com vontade. Você vai sorrir sem ter vontade. Trava o sorriso. Eu já até ensinei para eles. Quando você tá assim, você passa o dedo assim e sorri. Por quê? Porque você vai mostrar para o seu corpo, para todo o seu cérebro, tem alguma coisa diferente. Ele tá feliz, vamos trabalhar aqui como o negócio estivesse feliz. Bate o tambor aí, o corpo começa a melhorar. Você começa a ter uma nova perspectiva, porque o texto bíblico sempre nos mostra esse tipo de ação. Então perceba, querido irmão, de que
Uma vez que eu canto, eu começo a reverberar essa energia boa dentro de mim. Eu começo a reverberar essas coisas boas de ter a presença de Deus. Agora, se você acorda só reclamando, assistindo. Eu cresci acordando, assistindo o quê? O Bom Dia Brasil. Aqui papai acordava, tinha o ovo dele cozido, aquele queijo redondo do papai, que era um queijo de ferro lá, uma caixinha de ferro, a manteiga dele de ferro e ele comendo, cortando o pão e ele abrindo o pão, tirando o miolo para mim e eu comia o miolo do pão e o papai comia só a casca do pão. E eu lembro que eu acordava, Bom Dia Brasil, não sei o que, não sei o que. Eu assistia isso. Então, talvez você seja um irmão que entra no carro e já liga coisa negativa, e já liga uma notícia ruim, já bota uma música que não vai atrair coisas boas para você. Você já começa a fazer um negócio diferente. Confie em Deus como uma forma para você parar de ter coisas ruins acontecendo na sua vida. Lembre-se do que disse, que o leão pode ser o cara mais forte da selva. O leão pode ser o irmão forte da igreja. Ele é o leão, ele é o rei da selva, mas ele sempre vai perder para quem? Para a selva. A selva sempre vai ganhar do leão. Então é mais fácil mudar a árvore ou é mais fácil mudar o macaco da árvore? Lógico que é o macaco da árvore que é mais fácil. Então, talvez você não mude a selva. Então, é mais fácil você se mudar de um ambiente nocivo, se mudar de um ambiente que está te fazendo mal. Você começa a modificar a si mesmo para que o ambiente também comece a modificar. Você cria uma presença, uma atmosfera. Lembra que o texto bíblico diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e o temem e os livra? Lembra disso daí? Então, quando os anjos do Senhor acampam ao seu redor, você criou um ambiente de segurança. Imagine só você estar e ter uns 4 capa branca do seu lado. Imagine só, tem uma vez, né, que a polícia aparece, né, quando a polícia aparece com aquele negócio, as luzinhas brilhando, o que tem de malandro rodando para um lado, saindo para um canto, saindo tudo quanto é canto, eles não ficam perto quando vem a sirene, quando vem os negócios. Quando os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e o temem e os livra, o inimigo não fica perto, ele corre de você. Por isso que eu sempre tenho falado para você em alguns sermões, antes o inimigo corria atrás de você. Agora que você está participando do Gol Six, que você tem a presença de Cristo a cada manhã, buscando a presença do Senhor, então os homens da capa branca vão chegar perto de você e agora os capa preta vão correr de você. É essa a ideia clara quando você começar a compreender que em mim, como é que o texto bíblico diz? Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Por que maior que está em mim? Porque Deus habita em nós. Como é que o outro texto bíblico diz? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, se Deus e Espírito Santo habita em nós, então eu tenho uma blindagem da presença dele e o malandro corre de você. Então, não faz sentido você acordar o dia só puxando coisa negativa, música negativa, notícias negativas, coisas da internet negativa. Você só consegue ver outras coisas e eu estou falando para ti, em vez de você ser um irmão que só absorve, você tem que ser um irmão que produz. Você tem que ser um irmão que empurra a luz para os outros. Você tem que ser um irmão que leva a bênção para os outros. Por isso que eu sempre digo para vocês, tragam pessoas aqui para o Gol Six. Por que para trazer gente aqui para o Gol Six? Porque quando você traz alguém para o Gol Six, você se torna compelido a estar, porque seu amigo que você trouxe está aqui. É essa a ideia clara de você começar a se blindar para que o seu ambiente seja um ambiente acondicionado de bênção. Só que se você não pegar isso daí, meu irmão, viajou você não entendeu meu sermão todo. Eu trouxe e carreguei você até aqui, só que agora eu quero dar um trampolim para você voar, para você ir para longe. Só que você tem que compreender isso. Uma vez que eu canto, e quando eu faço isso, às vezes eu choro, às vezes eu leio o texto bíblico, eu me encontro com o Senhor, eu começo a perceber que em mim está se achegando uma. Como é que o texto dizia lá? Que dentro do templo, o sacerdote fazia o incenso e como é que é? Isaías 1 ou 2, 1 ou 6, que encheu-se o templo de fumaça. O incenso encheu, a fumaça do templo ficou toda cheia e você começava a andar e o sacerdote respirava ali a fumaça. O que isso quer dizer para você?
de que você tem que criar um ambiente em que o Espírito Santo habite na sua casa, habite no seu carro, habite no seu andar, habite na sua empresa, que ele precisa estar no meio para você começar a respirar, começar a soltar, começar a ter a presença dele em todos os momentos, até modificar a sua visão e os seus pensamentos. É esse o entendimento claro. E eu quero te deixar aqui uma pergunta, irmão. Será que você tem confiado em Deus? Porque eu estou propondo a você, quando você passar pelo vale, você passar pelo vale com uma espécie de confiança clara. Você tem confiado nele? Quando te vem o problema, quando te vem a dificuldade, você tem confiado que Deus está no controle? Porque isso vai modificar tudo para você. Bem, esse é o momento de transformação. Nós teremos uma oração aqui. E eu quero que você pare e pense nessa pergunta que eu estou fazendo. Quando te vem a tribulação, você tem confiado de que Deus está no controle? Enquanto o irmão estiver orando aqui, eu quero que você se una a nós em oração. Eu quero que você busque a presença do Senhor, porque lembre-se que parece que as nossas palavras só começam a contar mesmo quando a gente passa por tribulação, e aí que a gente ora de verdade. Não seja louco, não espere só esse momento de luta para você confiar de verdade. Comece a introduzir e modificar um drive na sua cabeça, assim como eu modifico alguns drives e atualizo alguns drives do meu computador. Comece a atualizar. Isso, comece, como é que Paulo diz? Ele usa uma outra palavra, renovai-vos vossa mente. O que ele está dizendo? Atualizai-vos vossa mente, renovai com coisas de Deus, tirando as coisas torpes da vida, sujas da vida, colocando as coisas mais limpas, fazendo uma higiene mental, acordando de manhã cedo, buscando a presença, querendo luz, querendo graça, querendo vitória, querendo transformação. Deus vai usar o seu problema para ser uma bênção. Eu li para vocês, foi ontem que eu li para vocês o capítulo 2 do BJ. Os momentos difíceis que você viveu são remédios que servirão para a cura de outras pessoas. Os momentos difíceis que você viveu vão ser remédios para curar outros. E eu quero que os momentos difíceis que eu vivi, saiba de uma coisa, eu traduzi em sermão e eu quero ajudar você a também enfrentar e vencer os seus problemas pelo poder de Cristo. Quer você ter essa vitória? Quer você ter essa restauração? Então compreenda o que estou falando aqui e aceite no seu coração. Você está confiando em Deus? Você tem plena certeza? Você tem confiança de que Deus está no controle? Porque essa será a sua restauração. Bem, eu convido você a orar. Rose? Sim, eu oro, pastor. Querido Deus, maravilhoso Pai eterno, louvado seja o teu nome, Pai querido, louvado seja o teu nome. Que Deus grande, que Deus maravilhoso és tu, Senhor, que inclina-se a nos ouvir. Obrigada, Senhor Deus, por esse alerta. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor usa o pastor Anderson para nos alertar de que é tão bom estar mais próximo de Ti. É tão bom entender, Senhor Deus, que o Senhor cuida de todos os detalhes da nossa vida. E é tão bom entender, Senhor Deus, que o Senhor coloca os anjos ao nosso redor. Nós não precisamos temer, nós precisamos confiar no Senhor. Muitos de nós aqui estamos passando por momentos difíceis. Talvez, Senhor Deus, é o momento mais difícil de alguns aqui, que pensa que não tem mais saída, mas a saída se encontra em Jesus, o Senhor Jesus, que tudo já passou. O Senhor passou por tantas coisas aqui, que cada um de nós, se passamos, devemos olhar para a cruz, olhar para o Senhor, entender que o Senhor já passou tudo por nós. O Senhor é nosso modelo. Se andarmos nas tuas pegadas, Senhor Deus, nós vamos ter a salvação. Nós vamos entender que tudo passa. Obrigada, Senhor Deus, porque o William, ele enfrentou uma grande dificuldade na vida dele, um momento negro na vida dele, mas ele passou por isso, Senhor, e agora, como o pastor disse, ele pode ensinar, ele pode mostrar, porque a dor dele, a dor que ele sentiu, outras pessoas podem ser curadas, Senhor, através da história dele.
Assim temos outras histórias aqui também. Eu mesma já passei por tantos momentos difíceis, e com os meus momentos difíceis que eu passei, que o Senhor me ajudou a passar por tudo, hoje eu posso ajudar muitas pessoas, Pai, que enfrentam talvez quase a mesma história. Ó Jesus, como é bom segurar nas tuas mãos e sentir essa segurança, sentir que o Senhor está nos abraçando. Obrigada. Eu sei que aqui tem muitas pessoas, Pai, tem muitos pais que sofrem pelos filhos, que sofrem também pela doença. Pai querido, queira acalentar, abraçar cada um deles e que o Senhor possa dizer no ouvido deles bem baixinho: eu estou aqui, estou cuidando de você, confie em mim. São as suas doces palavras que podem chegar até nós, ao nosso coração. Pai, muito obrigada por esse grupo existir, Senhor. Muito obrigada pelo Gol Six existir. Obrigada pelo pastor Levi que cuidou com tanto amor disso aqui, Senhor. E que teu Santo Espírito continua cuidando. Obrigada, meu Deus. Muito obrigada. Abençoe a vida do pastor Anderson, da família dele. Continue, Senhor Deus, guiando os passos dele. E que ele possa, Senhor Deus, preparar as mensagens que o Senhor deseja que ele traga aqui no Go Six sempre. Abençoe cada janela aberta aqui, cada pedido que está no coração nesse momento. O Senhor sabe, o Senhor já sabe da nossa listinha, cada um de nós. Aqui temos um caderninho e ali está escrito o nome de pessoas que queremos que o Senhor possa abençoar e fazer o milagre. Portanto, eu entrego nas tuas mãos, Pai. Obrigada, muito obrigada. Em nome de Jesus, Senhor Deus, também queremos pedir uma porção dobrada do teu Santo Espírito para esse dia de hoje. Muitos já estão no trabalho, como o irmão Francisco, Senhor Deus, abençoa a vida dele, e outros também que já estão na porta do trabalho, como a irmã Geni, sempre acontece com ela. E aqueles que ainda vão sair para o trabalho, para os seus afazeres, que o Senhor seja esse que vai abrir a porta para ele. Obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Ainda em tua Amém. presença, Senhor,